Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não boa madrugada? Afinal de contas, estudar pode ser em qualquer momento, né? Eu sou o professor Eduardo Vasconcelos, professor de Biologia, e a gente está aqui para falar sobre a crise climática, falar um pouco sobre essas causas, as consequências e as possíveis estratégias de solução. A gente está no projeto no Enem, o Enem não tira férias, exatamente para que vocês possam ter acesso a esse material e estudar agora nesse período de férias, lembrando. É um tempinho que você está tirando para estudar, mas é um incentivo, é um investimento que você está fazendo mais adiante. Estudar sempre traz retorno. Bom, como eu disse, eu vou tratar sobre a crise climática, exploração, consumo e consciência, e já me identifiquei, professor Eduardo de Biologia. Para a gente começar a falar sobre esse tema, primeiro de tudo a gente tem que entender o que é a crise climática. Crise climática, o que é isso? Nosso ponto 1. Tudo começa na percepção do que é uma mudança climática, as mudanças climáticas em si, o que elas significam. De acordo com a definição, toda mudança na temperatura média do planeta é considerada uma mudança climática. Mas isso não caracteriza uma crise climática em si. Por quê? Essas médias de temperatura variam de acordo com o tempo. Nós já tivemos eras glaciais, nós já tivemos períodos com intensa luminosidade, intensas temperaturas. Então essas flutuações dessas médias ao longo do tempo, esse tipo de coisa, essa ocorrência é comum, isso acontece. O problema não é esse. O problema é que se houver mudanças tão severas que não permitam o retorno a esse estágio original ou equilíbrio, isso provoca uma mudança irreversível ou dificilmente reversível. Portanto, a gente classifica como crise climática a mudança de clima provocada por situações cujos efeitos são irreversíveis ou de difícil irreversibilidade, como, por exemplo, o que nós temos notado desde o meio do século XIX até o registro do ano passado, mas continua desenvolvendo do mesmo jeito. Aí nós temos uma série, como você pode ver nesse gráfico, que desde o século XIX essa subida tem sido acentuada e essas flutuações elas têm sido também acentuadas. É verdade que o índice de flutuação nisso era maior, porém a variabilidade é menor, mas numa temperatura mais alta. Então isso acaba sendo um efeito muito negativo para o planeta como um todo. Por quê? A diferença de temperatura entre 1850 e 2023 foi de cerca de 1,5 grau a 2 graus de temperatura global. E essa variação numa média global significa variações muito mais intensas em zonas climáticas. Então você tem zonas que não deveriam chover habitualmente que estão chovendo, ou zonas que deveriam chover e não estão. Zonas que quando deveriam chover deveriam ser amenas, que estão tendo inundações, ou zonas de congelamento permanente descongelando. E isso gera uma série de problemas, porque a mudança de temperatura gera mudança no deslocamento das massas de ar e das massas de água também, porque essas massas de água, por diferença de temperatura, ficam mais em cima ou mais embaixo na coluna de água no oceano. E isso muda, inclusive, o equilíbrio ecológico da coisa toda. A ideia de fazer esse esquema como a crise climática veio do convite da SEDUC, muito obrigado pelo convite, mas também veio de um vídeo chamado A História das Coisas, que é um vídeo que ele foi feito entre o final dos anos 90, de todo um documentário que foi feito entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, por uma moça chamada Annie Leonard, que ela fez todo um estudo a respeito disso e colocou nesse vídeo A História das Coisas, cuja assim, a descrição do vídeo começa com essa imagem. E o que essa imagem nos retrata? A representação de um sistema que ele é linear, começando com a exploração dos recursos naturais, passando pela industrialização, ou seja, a manipulação e reestruturação desses produtos na forma de bens, que passam para o sistema de comercialização, que em seguida chega à casa do consumidor, que ao descartar o restante desse produto gera resíduos. O problema é que nós temos um planeta que é finito. Então, se você para pensar, no peso dessa balança, considerar a finitude desses recursos deveria ser muito mais pesado, ou seja, deveria ser muito mais relevante do que a linearidade do sistema. Entretanto, não é o que se vê, porque esses efeitos vêm desse desequilíbrio. E onde o planeta deveria ser levado em consideração, na verdade ele não é. E a gente vê que o sistema linear pesa mais nessa balança, desequilibrando esse processo. Portanto, os recursos são desconsiderados no processo, enquanto que a linearidade desse sistema é mantida pelo lucro de alguns grupos de interesse. E aí vem o ponto. Se a crise climática vem dessas alterações, e essas alterações vêm desses efeitos de exploração, comercialização e descarte, por que ela está acontecendo dentro dessas etapas?
Para entender um pouco desse problema, ele é sistêmico. E o que significa um problema sistêmico? Ele é um problema que ele não só tem uma causa, assim como ele só não tem uma solução. Ele tem várias etapas de solução e ele tem várias causas que contribuem para o problema como um todo. E é preciso analisar suas origens históricas e geográficas para entender essa conexão. No caso, vai ser usado o exemplo dos Estados Unidos, porque é o exemplo clássico de um país cujo capitalismo e o consumismo exacerbado se tornaram um dos principais responsáveis pela crise climática que nós temos hoje. Inclusive, tem um aspecto levantado no relatório de Brundtland, de 1987, que deu origem ao que a gente chama de pegada ecológica dos anos 90, em que mostra que se todo ser humano consumisse como um cidadão médio americano, nós precisaríamos de, no mínimo, 3 planetas Terras e meio para compensar o uso de recursos. E nós só temos um. Enfim, vale o pensamento. Para a gente localizar historicamente, primeiro de tudo vamos analisar o primeiro momento em que começou a haver esse desequilíbrio de maneira registrada historicamente, que foram nos anos 20, após a Primeira Guerra Mundial, especificamente entre 1920 e 1922. O que aconteceu foi que a presente modernização que vinha desde a metade do século XIX com a industrialização, já que houve a Revolução Industrial, ela causou um desequilíbrio entre a modernização e o consumo. Então você produzia bens que eles eram produzidos em grande quantidade e o consumo não dava conta. Então, na tentativa de aumentar o crescimento dos lucros, você tinha bens que eram duráveis, mas que acabavam se acumulando porque não eram vendidos em quantidade, já que o consumo não era o suficiente. Entretanto, o que aconteceu? A quebra da Bolsa de Valores em 1929 com a crise. E nos anos 30, o efeito, o reflexo dessa crise ao longo de todos os anos 30, foram um acúmulo de estoques e superprodução, decorrente da década anterior, em que todos esses produtos eram acumulados, a necessidade de repensar a estratégia de produção e consumo, já que o consumo não dava conta da quantidade de produção, que acabava acumulando, e, portanto, produtos que acumulam são produtos cujo valor acaba se perdendo nesse processo lógico. E a ideia deles era reerguer a economia e melhorar sua visibilidade. O problema é que a diferença entre a teoria e a prática é um abismo chamado realidade. E no caso, esse abismo da realidade foi exatamente como executar esse reerguimento da economia. E foi aí que veio o período dos anos 40. O período durante a Segunda Guerra Mundial, começou em 39 e terminou em 45, houve os primeiros cartéis sendo formados, cartelização de empresas. Por exemplo, o primeiro cartel foi a produção de lâmpadas elétricas, que baixaram a vida útil das lâmpadas de 2.500 horas para 1.000. Qual é o problema disso? O problema é que quando você reduz em 2,5 vezes o tempo de duração de um produto, você está reduzindo, tornando ele obsoleto mais rapidamente. O que chama de obsolescência, que ainda não era uma prática comum entre eles, mas porque eles reduziram a vida útil com o argumento de aumentar o fluxo de vendas. Então ainda não era a estratégia consumista agressiva que veio se tornar ainda depois. E acredite, depois se tornou ainda mais agressiva do que isso. O objetivo era o aumento das vendas, aumento dos lucros, mas também levava ao aumento de descartes. Porque se você, ao invés de comprar uma lâmpada, tinha que comprar 2,5, ou seja, para cada 2 lâmpadas, o que antes eram 2, agora você tinha que comprar 5. Então, isso acabava causando um problema muito grande no descarte, no acúmulo de lixo. O que fez com que os anos 40 fosse um ano em que o descarte de produtos começasse a ser acelerado. Ainda não estava no ritmo acelerado como foi visto nas décadas posteriores. Mas, enfim, aí você poderia questionar, mas existiam lâmpadas com essa durabilidade toda? Essa queda, essa redução, não foi necessário? Na verdade, não. Existem produtores de lâmpadas, por exemplo, como um exemplo dado, que desde 1901 produzem esse material. E por que essas lâmpadas produzidas desde 1901 têm a mesma tecnologia e a durabilidade que continua até hoje? Ou seja, 123 anos depois, algumas dessas lâmpadas ainda existem. E por que elas não são mantidas como padrão, por exemplo? Porque elas não eram consideradas lucrativas. Tá? E aí vem um problema. Com esse crescimento dessa percepção na década de 40 de que as coisas tinham que ser circuladas mais rapidamente com o público, veio um economista chamado Victor Lebow, um economista americano, que ele escreveu um material chamado Teoria do Consumo. E ele também escreveu na sua autobiografia chamada Livre Empreendedorismo, o ópio do povo americano. Nessa autobiografia e na teoria do consumo dele, que ele escreveu em 1955, foi fruto de uma série de observações que ele fez desde 47, período pós-guerra,
até 55, onde ele detalhou isso com uma frase que eu vou simplificar, por uma questão de tempo, em que ele dizia que é necessário fazer com que o consumo deixe de ser uma obtenção por uma necessidade e ele se torne uma necessidade espiritual, uma necessidade quase ritualística, em que a pessoa veja o produto não como um bem que ela tem que usar, mas como algo que ela vai acrescentar à própria vida. Então, essa percepção ela é muito problemática, porque ela faz com que as pessoas não foquem mais no que elas tiram de benefício para melhorar a sua vida, mas que a vida precisa, para melhorar, precisa de bens. Então, a pessoa deixou de focar no ser e passou a focar no ter, literalmente com essa teoria. E o problema é que o Vitor Lebow é um economista muito influente. Então, o sistema americano passou a usar o domínio dessa obsolescência, ou seja, um aumento da recirculação, em que ele estabeleceu como prática padrão reduzir a durabilidade, aumentar o número de modelos disponíveis para que aumentasse a velocidade de fluxo daqueles produtos, fazendo com que o consumo se tornasse o consumismo que a gente conhece hoje e que deixasse de ser um benefício apenas temporário por uma coisa que vai te fazer um bem naquele momento e acabou, para se tornar uma coisa ritualística em que aquilo era necessário para te fazer bem como pessoa. E o problema dessa obsolescência é que ela traz três vertentes que são muito problemáticas, que eu vou chegar nesse ponto. Nesse período, o marketing se tornou o coração do estímulo ao consumo exagerado. Por quê? Eu faço até uma referência aqui a Engenheiros do Havaí, lá nos anos 90, com a música lá que eles falam sobre Somos Quem Podemos Ser. Eles dizem que propaganda é a alma do negócio e no nosso peito bate um alvo muito fácil. Eu gosto dessa frase porque ela relata muito bem o que o marketing se tornou a partir dos anos 50. Inclusive, se você observar grandes links de fast food que estão espalhados pelo planeta, começando com a grande, né, começa com um M vermelho e o símbolo é um palhaço, que iniciou em 1952 e aumentou a produtividade dela e o ritmo de produção em 57, e também sob influência do Vitor Lebow, que era basicamente fazer a propaganda como se aquilo te trouxesse bem. E estar naquela marca te fizesse ser mais feliz. Então, vários desses pontos foram trazidos como se o consumo daquele produto te trouxesse felicidade. E a propaganda agora era o novo foco disso. Era a arma desse negócio e no nosso peito bate um alvo muito fácil, que no caso era mexer com as emoções das pessoas que a propaganda queria conquistar. O resultado, o padrão americano, que era esse consumidor compulsivo, excessivo, se tornou o padrão idealizado em diversos outros países, inclusive no nosso bom e velho Brasil. Os Estados Unidos era visto como o interesse futuro, ou a estratégia futura de muitos países em desenvolvimento aliados aos Estados Unidos, como nós, no Brasil aqui. Inclusive, muitas estratégias foram estabelecidas baseadas em estratégias que deram certo lá e não dariam aqui. Mas isso aí cabe a um professor de história para comentar mais adiante. De qualquer maneira, esse padrão se tornou idealizado por outros países e eles acabaram usando como estratégia isso que já foi falho, se a gente analisar do ponto de vista que nós estamos à beira de um colapso, infelizmente, mas os países passaram a usar isso realmente como padrão porque viram isso funcionando como um padrão de estratégia de consumo e lucro, sendo que não adianta você consumir e lucrar se você destruir o planeta no propósito e acaba fazendo isso que no processo você destrói tudo que você tem. Voltando a esse ponto da obsolescência, como eu disse, tem três vertentes. As três vertentes da obsolescência são obsolescência programada ou planejada, que trata da redução da durabilidade dos produtos. Ou seja, você faz com que as condições do produto sejam mais suscetíveis à quebra ou à necessidade de reparo. E muitas vezes esse reparo não compensa. Por exemplo, hoje em dia, com os nossos celulares, nós temos produtos que numa queda se quebram, e essa queda, o que antes se caísse um Nokia no chão, quebrava o chão, hoje o celular quebra antes de chegar no chão. Então, muitas vezes esse reparo não compensa, porque uma tela nova, um sensor novo, uma câmera nova, muitas vezes custa um preço quase de um novo. Então, muitas vezes não compensa essa troca, tendo que ser necessário trocar por um produto todo novo. Então, essa obsolescência programada, ela é aquilo que é programado para se quebrar ou se tornar inutilizado depois de um tempo. Uma outra forma de obsolescência programada ou planejada são as atualizações de aparelhos. Por exemplo, quando você tem uma atualização de um dispositivo que funcionaria perfeitamente naquela configuração,
mas a necessidade daquela configuração se torna maior. A gente vê isso nos celulares Android, nos iPhones, a gente vê isso nos computadores Windows, nos Macs, e isso faz com que você tenha que trocar peças e circular com essas peças com muito mais frequência, fazendo com que você tenha que gastar mais dinheiro comprando peças novas, e muitas vezes essas peças não são compatíveis com as placas ou sistemas anteriores, e aí você tem que comprar sistemas todos novos, tá? Com uma diferença entre uma memória RAM DDR3, DDR4, 5, e tudo isso tem que ser renovado constantemente. Obsolescência programada. A obsolescência perceptiva ou psicológica, também chamada de percebida, ela é basicamente a redução da aceitação. O que isso quer dizer? Você tem um produto, ele é perfeitamente funcional, ele não quebrou, ele te atende às necessidades, mas como o visual mudou, o estilo mudou, a ideia da aceitação do produto muda com ele. Isso é muito comum na indústria automobilística, onde você tem um carro que atende à sua necessidade, mas você tem um modelo novo cujo design é mais visualmente agradável. Então, na busca por um design mais moderno, você acaba lançando mão de buscar o novo em troca do antigo, sendo que o antigo te atendia perfeitamente. Então, no final das contas, a troca não foi por uma necessidade, foi por uma questão puramente psicológica, perceptiva. A terceira variação de obsolescência é a técnica ou funcional, ou de função. Por que ela ocorre? Ela ocorre quando existe uma redução da funcionalidade. Não é por quebra e não é por programação. É uma incompatibilidade. Por exemplo, quando você tem uma mudança no celular que muda o carregador, o exemplo das nossas, né, grandes marcas aí, Samsung e Apple, estão nessa lista negra com nós clientes, consumidores, a gente acha um saco essas mudanças, que elas acontecem, mas enfim. E essas mudanças, elas fazem com que uma mudança no carregador faça com que a gente tenha que comprar outro carregador e ande com vários carregadores diferentes para dispositivos que poderiam ser atendidos pelo mesmo padrão. Você poderia muito bem argumentar, professor, mas agora nós temos um padrão, USB tipo C. Há pouco tempo atrás o padrão era o micro USB, se tornou USB tipo C, fazendo necessidade da mudança. Mas ele se tornou mais rápido. A maioria das pessoas que têm um novo padrão de USB tipo C não percebe a diferença do USB-C dentro das suas variantes. C 2.0, 3, 3.1, porque tem diferença de velocidades que você no dia a dia não percebe. E só carregar o seu celular durante a noite, você também não vê essa diferença. Então, no final dos contos, se você tivesse o USB-C padrão, as pessoas estariam bem atendidas. Não sou contra o progresso, longe disso. Mas eu acredito que essas mudanças, o progresso desse desenvolvimento, ele tem que ser feito de uma maneira coerente. Ou seja, acompanhar uma necessidade de que aquele modelo não deixe outros modelos disfuncionais, nem que seja com adaptadores ou com funções, porque isso torna a obsolescência funcional uma prática recorrente das empresas também. Após a década de 50, veio o período de 1960 com o consumo desenfreado. Por que esse consumo desenfreado? Com toda essa mudança de ritmo da propaganda e da obsolescência, a ciclagem desses produtos se tornou cada vez mais acelerada, gerando esse consumo tão desenfreado e acentuado na década de 60. Um exemplo disso, desse poder desse marketing e da frequência e da intensidade que eles tinham, eram as mensagens recebidas pelas famílias norte-americanas. Existia uma estimativa de que diariamente as famílias norte-americanas recebiam mais de 1000 mensagens publicitárias. Diariamente. Hoje a gente reclama de spams, naquele tempo os spams já existiam. Essa obsolescência, que em 1955 se tornou uma ideia conceitual como ideia central, se tornou agora um padrão produtivo em 1960. E todos os bens considerados não perecíveis, ou seja, a gente está falando aí de bens duradouros como aparelhos eletrônicos, dispositivos, eletrodomésticos, tudo aquilo que fosse bem duradouro era considerado como padrão se tornar obsoleto depois de um tempo. Isso elevou o descarte, que já havia aumentado em 1940, ao nível exponencial. E esse descarte per capita se tornou em margem de quilos de pessoa, ou de quilos de material descartado por cabeça por ano, na base das toneladas agora por ano de descarte, por pessoa. Então, isso se tornou insustentável. Mas existiu um período entre 60 e 90. Entre 60 e 80 nós temos os famosos anos rebeldes e nos anos 90 o final da Guerra Fria, tá? Que terminou em 91. Então, durante esse período, 60 a 90, nós tivemos uma certa mudança
na perspectiva dessa propaganda. Não é que o consumo desacelerou. Ele não desacelerou, ele só foi disfarçado. Como? Entre 1960 e 1970, foi dado início a uma série de movimentos de resistência a esse domínio predatório do sistema norte-americano, que foram os movimentos socioculturais que surgiram nesse período. Desde o movimento de luta negra, os Panteras Negras, como os movimentos hippie, com o movimento Paz e Amor, como também a luta das mulheres pelos direitos ao sufrágio universal, a luta de reconhecimento das mulheres no mercado de trabalho. Então, tudo isso, que culminou em 1963 com a série de revoltas, fez com que houvesse uma mudança dessa percepção do consumo. Mas o consumo em si ele permaneceu. Ele continuou sendo acelerado, continuou exacerbado, o descarte continuou. Só que as pessoas mudaram a sua percepção. Era como se uma coisa continua, mas fosse colocado um véu naquilo, para não se ater àquela mudança. E não é que era a intenção das pessoas, é porque as lutas eram válidas. Nesse intervalo de tempo teve a Guerra do Vietnã, toda aquela questão do discurso contra a Guerra do Vietnã que teve dentro dos próprios Estados Unidos, com as pessoas sendo contra o movimento de guerra, o famoso faça amor, não faça guerra, e que culminou nos anos 90, ali com o período de Guerra Fria, que também foi outra propaganda norte-americana para o orgulho norte-americano. Como assim? No período de Guerra Fria, que durou até o início dos anos 90, 1991, houve uma mudança de perspectiva porque o sistema americano não estava mais se focando tanto na propaganda agressiva em si, mas em como esse produto era importante e patriótico. Então, mudou-se um pouco o modo como a perspectiva era feita. Então, faz parecer que o consumismo tinha mudado entre 60 e 90, mas não tinha. Foi só realmente uma mudança do ponto de vista, mas o sistema continuava o mesmo. E isso acabou culminando entre a década de 2000 a 2010. Foi um período em que o ápice da dominação e da obsolescência tecnológica, em que os produtos tecnológicos se tornaram a ponta de lança desse mercado, e a tecnologia passou a se tornar parte de tudo. Desde aspiradores de pó robô andando pela casa, desde smartphones que antes eram coisas apenas de empresários, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, agora as pessoas tinham acesso a isso no seu dia a dia, os computadores que foram se tornando cada vez mais acessíveis, até passando por geladeiras com internet integrada, internet das coisas. Então, nós estamos falando de um período em que houve não só uma dominância tecnológica muito grande, mas a obsolescência se tornou ainda mais acentuada por causa desses produtos. Então, o consumo e o descarte se tornaram maiores do que nunca. E se já tinham sido elevados a um nível exponencial, agora isso se tornou alarmante. Não só isso, mas a obsolescência, agora que já era uma estratégia padrão de produtos de consumo não perecíveis, agora ela era uma estratégia agressiva, ativa e, o pior, descarada. Quando chega um produto de uma marca e diz: a partir de agora nós não vamos dar mais atualização para esse aparelho por 5 anos, mas apenas 3. Então você está declarando que aquele produto vai receber menos atualizações. Isso significa, não é que aquele produto tenha menos condições, porque o nível tecnológico entre um produto e o outro, agora a margem é muito menor do que antes. Por isso que a corrida, inclusive, tem sido cada vez mais intensa. Porque com a margem menor, eles têm que chegar com alguma coisa que diferencie um do outro. Normalmente design ou alguma coisa da atualização. Mas o fato é, por causa disso, a obsolescência se tornou descarada. O grande ponto disso é que nós temos agora produtos feitos para quebrar o menor dano. E não só isso, produtos para ter problema em cada atualização que são feitas. Então, você faz uma atualização, já teve inclusive empresas, como uma certa maçã mordida, que atestou, depois de um processo que recebeu, que foi obrigada a admitir que uma de suas atualizações forçava o processador do celular a ficar metade da eficiência total. Ou seja, admitindo que estava forçando o produto à obsolescência descarada. Bom, além disso, nós temos agora milhares de modelos saindo do mesmo produto. Por exemplo, no ano de 2014, 2015, entre esses 2 anos, saíram mais de 1.100 modelos diferentes no planeta inteiro de celulares Android. Sendo que as pessoas não têm vários modelos do mesmo aparelho ou da mesma empresa.
elas compram um celular. Então isso fez com que o número de celulares, e eu falo celulares porque isso tornou alarmante, nós já temos quase 5 celulares por pessoa no planeta, sendo que geralmente as pessoas só têm um, e o nível de descarte, o nível de exploração do meio ainda mais acentuado, colaborando ainda mais com essa crise climática. E, como eu já mencionei, a obsolescência tornou o reparo indesejável ou, muitas vezes, inefetivo. Bom, isso fez com que o grande problema dessa crise climática se acentuasse. Quando a gente pensa na crise climática, pensa logo em efeito estufa. É necessário deixar uma coisa muito clara. Efeito estufa é um efeito que faz com que o calor que irradia do Sol e atinge a Terra, ao bater na Terra, se uma parte se absorvida e outra parte se irradiada de volta, ela fica retida na atmosfera. Se a atmosfera for muito estreita, uma parte passa mais. Se a atmosfera for mais espessa, retém mais calor. A Terra tem que reter uma parte do calor. Então o efeito estufa, até certo ponto, ele tem que ocorrer de maneira natural. De outra forma, o planeta ficaria sem efeito estufa, a temperatura média do planeta seria negativa. E a vida seria muito afetada, inclusive nossa humana. O ponto não é esse. O ponto é o agravamento desse efeito. O agravamento do efeito estufa espessa a atmosfera a tal nível que o excedente do calor que deveria sair de maneira equilibrada não sai. E por causa disso, acaba sendo retido. E essa mudança de percepção e de retenção da temperatura muda como a temperatura como um todo flui no planeta, já que muda as massas de ar e as massas de oceano, massas que são oceânicas, que fluem através de ciclos pelo planeta. Bom, e de que maneira está sendo contribuído? Principalmente com a questão do consumo e do descarte. O consumo na forma de bens, principalmente bens como combustíveis fósseis, que são queimados para serem consumidos, e também do descarte, como aterros. Aí você pode perguntar, mas por quê? Porque quando você coloca num aterro, quando você incinera, quando você coloca num lixão, qual é o problema disso? O problema é que, para resolver, a gente precisa entender os problemas específicos, no caso. Então, o que nós devemos fazer para resolver os problemas que existem? E quais são esses problemas? Vamos lá. Primeiro ponto, controlar o nível de gás carbônico e de metano. Por quê? Gás carbônico e metano, eles são dois elementos que colaboram muito com o espessamento dessa camada atmosférica superior. O metano, ele é produzido de várias formas, mas principalmente por fermentação microbiana. E essa fermentação microbiana, acredite se quiser, vem principalmente da produção bovina, especialmente dos gases produzidos pelos criadouros. Como assim, Eduardo? Você está querendo me dizer, professor, que as vacas estão colaborando para a crise climática? De certa forma, sim. Não o suficiente para dizer vamos exterminar todo o gado do planeta. Não é isso. Mas é porque o consumo agropecuário da maneira como a gente tem hoje não é sustentável e está colaborando de uma maneira muito significativa para isso. Por exemplo, a necessidade, a demanda que se tem por carne não deveria ser necessário essa quantidade. Nós temos muito mais gado disponível do que pessoas consumindo. E do modo como os preços têm aumentado, essa discrepância entre consumo e demanda, entre a necessidade e o produto sendo oferecido, ela está se tornando ainda mais grave. E o gás carbônico ele é produzido a partir, não só como também resíduo desse produto fermentativo, mas também na queima. Que tipo de queima? Toda forma de oxidação rápida, chamada de queima, a gente tem isso. Por exemplo, quando você tem na fermentação, como eu disse, em aterros e o gado bovino, até na nossa respiração o gás carbônico sai. E ele é um gás importante para a atmosfera, claro. As plantas dependem dele e as algas também para fazer fotossíntese. Importantíssimo. O problema é o exagero na sua produção. E onde é que exagera a sua produção? No desequilíbrio pela queima de combustíveis fósseis. A segunda parte é tornar esse sistema cíclico. Como eu mencionei lá no começo, esse sistema é linear. E essa linearidade faz com que o recurso vá, mas não retorne. E não traga esse benefício de retorno de matéria nem parcial de volta. Então, é preciso reduzir aquilo que se obtém no meio, portanto, mudando o modo de agir no consumidor e na produção, reciclar para fazer com que produtos que possam ser retornados para o meio ou que possam ser retornados para o consumidor
e não afetar tanto a extração, porque se você é capaz de reutilizar o mesmo ou reciclar um produto no meio desse ciclo, você evita de retirar do início da exploração. E repensar. Não só repensar como os produtos são feitos, como são extraídos, mas o quanto você precisa daqueles produtos. Senão você só está alimentando o consumismo e a obsolescência para, no final das contas, colaborar cada vez mais com a crise climática. Professor, então nós também colaboramos com essa crise? Com toda certeza. Nós somos parte desse processo. Consumidor, produtor e descarte. Então nós precisamos mudar a nossa perspectiva. A terceira parte seria mudar a perspectiva do consumismo e entrar numa ideia de consumo consciente ou consumo sustentável. Como assim, professor? Enquanto a ideia do consumismo é consumir não baseado no que você precisa ou racionalmente teria que consumir, ainda que de maneira temporária, mas se torna aquilo que você acha que precisa, que você consome porque mudou de forma, como a gente já viu nas diferentes tipos de obsolescência. Você tem uma coisa que lhe atende à função, mas você quer mudar porque mudou a forma. Por quê? Qual seria a necessidade disso? Porque você está trocando de um carro perfeitamente funcional para um outro, às vezes com um consumo de combustível até pior do que o anterior, simplesmente pela forma que ele tem, para ser mais moderno? Entende? Então, existe, para haver uma mudança nesse consumismo, é necessário ter uma mudança de perspectiva de consumo consciente. E a quarta parte, manter o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele é basicamente um tripé. A gente chama de tripé de desenvolvimento sustentável, o tripé da sustentabilidade. Para que uma coisa seja considerada sustentável, ela tem que atender a 3 critérios. Ser ambientalmente correta, ser economicamente possível, plausível, ou seja, não seja uma coisa que respeite o meio, mas seja inatingível do ponto de vista econômico. E terceiro, que seja socialmente aceito e correto. Ou seja, não adianta respeitar o meio e você ter uma estratégia econômica adequada e você desrespeitar o aspecto sociocultural envolvido naquilo. Então, esse tripé, o equilíbrio entre eles 3, é o que permite as estratégias de desenvolvimento sustentável. A gente tem vários programas que surgem, como a Química Verde, Zero Resíduos, produção de ciclo fechado, energias renováveis, economias locais, sequestro de carbono. O problema é como são enxergadas. Por exemplo, algumas empresas queimam mais coisas por plantarem mais vegetais, afirmando que no total o equilíbrio desse sequestro de carbono vai estar sendo reposto. Matematicamente isso faz sentido, mas do ponto de vista da produção do presente em relação ao futuro, não. Porque qual a maior premissa do desenvolvimento sustentável? Ser capaz de utilizar os recursos hoje sem afetar a capacidade de usar os recursos para as futuras gerações. Ou seja, é preciso manter a capacidade, pensando no futuro também, para que as gerações futuras também possam usufruir de um planeta de uma maneira sustentável. Então, não adianta pensar no fruto sem pensar na raiz daquela árvore que você plantou. Então, fazendo essa analogia da árvore, não adianta pensar num sequestro de carbono em que você diz que no futuro esse carbono vai ser captado, porque essa árvore ainda vai crescer, mas queimar o carbono agora, enquanto ele ainda se acumula, tendo um efeito crescente. Existe um processo chamado Agenda 2030. Essas agendas elas são estabelecidas em períodos e elas têm várias premissas, desde respeito ao ambiente, a despoluição de mares, a perspectiva do plástico, que é um grande problema, os microplásticos no planeta hoje, inclusive passando por perspectivas sociais muito sérias, que também têm a ver com toda essa visão do que é sustentável, como o respeito às pessoas de diferentes gêneros, como o respeito e o acesso às pessoas à cultura e à educação. Então tudo isso está na Agenda 2030. Essas agendas mudam com o tempo. Lá na Eco 92 a gente teve uma agenda, agora a gente tem outra. Uma sugestão que eu gostaria de dar é um documentário interessante chamado Minimalismo. É um documentário que ele fala sobre esse conceito, minimalismo, que ele diz, não que você não tenha, mas que se você for ter algo, que seja menos, mas que atenda a mais necessidades. Ou seja, vale mais a pena você comprar vários produtos para atender a diferentes necessidades, ou você comprar um só, uma única vez, que atenda às suas várias necessidades de uma vez só. E por mais tempo. Então, a ideia do minimalismo é essa. E eu deixo essa sugestão para que, inclusive, seja visto. É um documentário muito interessante que faz você realmente repensar no que você está consumindo. E aí vem o nosso questionamento. Com esse conhecimento que a gente tem,
a crise climática, o consumo, o modo como nós fazemos parte disso, tanto como consumidores como descarte desse produto, faz pensar, e agora? Agora que nós temos esse conhecimento, o que nós vamos fazer com ele? Tá? E enquanto vocês pensam no que vocês vão fazer com esse conhecimento, que tal a gente praticar um pouquinho para finalizar? Eu trouxe aqui 3 questõezinhas que elas fazem você pensar um pouco sobre essa questão climática. A primeira é o seguinte: as mudanças climáticas estão ocorrendo e já é possível notar algumas modificações que provavelmente relacionam-se com a ação do homem. Assim sendo, são necessárias ações urgentes para que nosso impacto no meio ambiente seja reduzido. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma forma de deter o avanço das mudanças climáticas. Note que essa é uma questão que ela pede o incorreto, que não indica. Então vamos analisar. A letra A diz, realizar técnicas na agricultura que evitem a emissão do carbono. Esse é, obviamente, uma estratégia desejável, então não atende a nossa pergunta. Por quê? Porque na agricultura, a emissão de carbono inclui queimas. Como assim? Em vários tipos de rotações de cultura, envolve a retirada de um campo inteiro e a queima controlada, ela pode permitir que as sementes que estejam naquele solo acelerem a sua proliferação, fazendo com que aquele ambiente acelere o seu processo de renovação. Agora, tem que ter cuidado com esse tipo de queima, porque a queima para desmate, seja para a pecuária, seja para a agricultura, muitas vezes acaba emitindo mais carbono do que o desejável. Então, realizar técnicas que evitem ou reduzam essa emissão é aceitável, então não é o item que nós queremos, que é a resposta incorreta, né? B. Criar programas de reflorestamento, principalmente em áreas urbanas. Novamente, essa é uma estratégia desejável, então não responde a nossa pergunta. O reflorestamento, e eu já vi, até como profissional biólogo eu posso dizer, eu já vi várias estratégias de reflorestamento totalmente inadequadas. Reflorestar significa replantar a mata que ocuparia aquele lugar como uma mata nativa ou uma substituta adequada para aquela região sem haver impacto ambiental, respeitando a fitossociologia, ou seja, o modo como aquele vegetal interage com o meio, com os outros vegetais e com animais daquela região. Isso é estratégia, tem que ser pensado, bem planejado. E áreas urbanas, então, mais ainda, porque tem que atender ao critério do que é no urbano é visto como aceitável. Ou seja, não pode ser também uma planta, então você não pode botar um coqueiro, porque um coco pode cair em cima de um carro que está se deslocando numa avenida, causando um acidente. Então, até isso tem que ser bem pensado. Então, de fato, criar programas de reflorestamento em áreas urbanas é desejável, não responde a pergunta. Aumentar o número de uso de combustíveis fósseis, claramente isso é o incorreto nas estratégias de ação, que é o que a questão pede. Não indicar uma forma de deter o avanço das mudanças climáticas seria aumentar o uso de combustíveis fósseis. Por quê? Porque o combustível fóssil, para ser usado, ele é usado no motor a combustão. Ou seja, você queima esse combustível fóssil para produzir uma pequena explosão e mover o veículo. Tá? Regulagem dos carros permite reduzir poluição e consumo consciente, como nós já vimos, permite reduzir a exploração. Portanto, o item certo é o item C. A próxima questão diz o seguinte: muitas pessoas acreditam que as mudanças climáticas afetam exclusivamente a temperatura do planeta, que se torna mais quente. Entretanto, muitas vezes as pessoas esquecem que, ao aumentar a temperatura, uma série de organismos e ecossistemas são gravemente afetados. Observe as alternativas abaixo e marque a única que não é consequência da alteração da temperatura no planeta. Então, vamos lá. Novamente, é uma questão que ela pede o não, ou seja, o que não é uma consequência dessa alteração. Redução da biodiversidade, com certeza, é afetada por essa mudança climática, porque existem plantas, animais, algas, fungos, bactérias que são adaptados a uma determinada condição climática e que mudam quando essa condição é afetada. Alteração no regime de chuvas, com toda certeza. Se você muda a temperatura, você muda a evaporação e você muda também a condensação, mudando o regime de chuvas. Secas prolongadas, indiscutivelmente. Se você tem secas, o que você vai ter, e essas secas são prolongadas pelo ressecamento de uma área que deveria receber chuva e não está recebendo, você está influenciando no período dessa seca, que pode ser maior ou menor. Aumento da frequência de terremotos, e esse é o item que é da questão, que a questão pede, que não tem a ver com a consequência da alteração da temperatura. E por quê? Porque os terremotos têm a ver, na verdade, com o deslocamento de placas tectônicas, que não tem nenhum efeito climático, tá? E aumento das doenças respiratórias tem a ver porque geralmente gera efeitos alérgicos, porque mudança de temperatura geram também aumento da proliferação de certos micro-organismos. E para finalizar,
a terceira questão, em que nós temos aí um quadrinho que mostra pinguins no deserto e índios numa zona desmatada. E quando você reúne as informações dessas duas charges, o que você pode inferir? Vamos lá. A. Os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que caracterizem. Na verdade, a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Sabemos que existem padrões muito bem definidos de zonas climáticas. Como eu já mencionei no começo, a temperatura pode oscilar nas suas médias com o tempo, mas a rigor, você tem zonas que têm sua temperatura bem estabelecida. Por exemplo, o Nordeste brasileiro é determinado pela zona do hexágono ali, que determina a nossa caatinga, muito bem determinada, com a zona litorânea de Mata Atlântica. Já na zona do sul do Brasil, nós temos uma zona temperada fria. Então, nós temos zonas climáticas muito bem estabelecidas, nós temos padrões. B. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas do que outras partes do globo. Isso também é verdade. Por quê? Apesar da região polar ela não ser zonas muito habitadas, elas são zonas muito sensíveis. Porque são zonas em que você vê concentração de gelo mais intensa, que está sendo afetada, gerando degelo por causa do aumento de temperatura. Então, onde deveria ser mais frio, acaba esquentando. E esse equilíbrio térmico geral do planeta é afetado por isso. Então, como vocês puderam ver, as intervenções humanas nas regiões polares de fato influenciam e são intensas quando comparadas em outras regiões do globo. Agora vamos para o item C. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. De fato, isso faz sentido. Por quê? Porque quando você pensa que as queimadas liberam muito gás carbônico na atmosfera, e não só gás carbônico da queima do material orgânico em si, mas lembre-se, a fotossíntese dos vegetais naquele ambiente floresta, elas retêm aquele gás carbônico na forma de biomassa nos vegetais. Enquanto quanto maior o vegetal mais desenvolvido, mais biomassa ele reteve. E, portanto, mais gás carbônico ele retém na sua estrutura. Então a queimada, ela não só está liberando gás carbônico da queima da superfície do material em si, mas da estrutura, inclusive, do carbono que ele já havia retido antes. Então, de fato, esse aquecimento global ele é sim altamente influenciado pelas queimadas. Então, eliminar as queimadas com certeza seria um grande benefício para uma redução do processo de aquecimento global. D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento de temperaturas locais distantes, como os polos. Esse item está errado. E por quê? O que está mostrando aqui, a relação entre o Polo Sul e o desmatamento, é como se você estivesse mostrando que esse progresso trazido, ele gerou tal nível de poluição e desequilíbrio que ao destruir o clima afetou os dois ambientes. Mas não é que um seja consequência do outro. Na verdade, os dois são problemas causados e os dois são problemas que são autorrelacionados, mas não como consequência um do outro. Quando você para pensar na destruição da floresta tropical, o que você vai ter? Redução da evaporação, aumento de gás carbônico, só vai acentuar o problema da crise climática que já existia. E o aumento da temperatura em locais como os polos também é um resultado. Então, no final dos contos, os dois são vítimas do processo e não causam um do outro. Então, a resposta seria o item D. Mas, como eu estou lendo todos os itens, o item E diz: os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional. De fato, os processos naturais eles não podem ser globais porque cada meio tem a sua estrutura, como a gente viu nos padrões climáticos que tem pelo planeta. Então, se existem padrões climáticos pelo planeta, os processos naturais não são globais. A Terra, como uma maneira geral, ela sim se regenera, mas cada uma das suas regiões com cada um dos seus ritmos, já que aquilo é sistêmico e não global. Já os efeitos do homem não ficam retidos a só um ambiente. Não. Aquela queima influencia a atmosfera que recobre o planeta como um todo. Então, quando o homem afeta o planeta, esses parâmetros de fato são globais, enquanto que os processos de regeneração do meio e reestruturação e resistência são apenas regionais. E eu gostaria de deixar uma frase como um pensamento. O aprendizado é como uma semente. Parece pequeno e muitas vezes irrelevante no começo. Mas ao se regar e investir, vê-se que ele cresce, amadurece e frutifica, tornando-se possível produzir novas sementes. Então, pessoal, com isso nós encerramos a nossa aula. Lembre-se, o Enem, o ES, qualquer vestibular que você esteja disposto a fazer, estão chegando. Nós estamos aqui com o Enem Não Tiver Férias para focarmos nesse ponto, porque é o que te dá maior oportunidade, oportunidades até mesmo de universidades fora do país, inclusive. Estudem,
porque o aprendizado é extremamente importante. Vamos focar nisso, estejam de olho, porque vai ser liberado mais material. O Enem Não Tira Férias está aí, está acompanhando vocês, e a gente está aqui torcendo por vocês e investindo em vocês com o que a gente pode. Então, invistam do lado de vocês, a gente investe em nós, e vamos para frente. Sucesso, pessoal!